Boa tarde, galerinha do JB. Como vocês estão? Tudo certinho? Então, se tiver alguma novidade essa semana, para eu ficar que vocês coloquem lá no fórum, onde eu vou abrir um tópico para as novidades da semana. Então você pede para seu pai, para sua mãe, para alguém da sua família, e lá no tópico novidade da semana, para colocar o que vocês fizerem de bom no final de semana, algo que vocês queiram contar para a prof referente ao que aconteceu com vocês, tá bom? Eu vou iniciar deixando uma novidade que aconteceu comigo lá para vocês verem. Aí peçam para alguém ler para vocês, tá bom? Então, o tema da nossa semana está sendo sobre o aniversário do seu alfabeto novamente. Então, hoje, a prof vai deixar uma versão da história dele lá nos recursos da atividade. Eu quero que depois da aula, no momento que vocês tiverem um tempinho, você vai lá, olha, pede para a mamãe para olhar com você, pode ser na hora de dormir, pode ser no momento que você quiser. E aí vocês vão no caderno de vocês, colocar a data de hoje que eu já vou mostrar, e fazer um desenho da parte favorita daquilo que vocês viram, tá bom? Como se vocês fossem contar um pedacinho da história através de desenho. E se você quiser, pode pedir para alguém escrever o trecho que vocês querem lá na folha, tá bom? Então, iniciamos nossa aulinha falando sobre o tópico no fórum sobre a novidade da semana, que a prof quer que vocês coloquem lá para eu saber. Depois disso, já estamos lembrando da história do aniversário do seu alfabeto, que vocês vão olhar lá o recurso que a prof está colocando para vocês e devolver para mim uma história, colocar lá no seu caderno, tá bom? Então, agora, o que nós vamos fazer? Próximo passo. Vamos pegar nosso livro da UNO, tá? Eu vou dizer a página para vocês. Na página 13, tá bom? E eu vou ler sobre o que a gente vai falar. Bem em cima da página diz assim: quilograma ou litros. Alguém já ouviu falar essa palavra? Já ouviu falar a palavra quilo ou quilograma ou litros? Para que será que servem essas palavras? Elas servem como uma medida, tá? Como é que a prof quer que para vocês entenderem? Quilo, cada um de vocês tem um peso, certo? Que ele é medido em quilos. Pergunta para a mamãe e para o papai se ela sabe qual o seu peso, mais ou menos. Qual foi o último peso que ela sabe de você? Então, quando a gente fala em quilograma ou quilo, que é mais geralmente a gente fala a palavra quilo, significa que a gente quer medir quanto aquilo pesa. Por exemplo, nas nossas compras no mercado ou nas compras na feira, lembra que ontem nós fizemos uma atividade sobre a feira? Na feira a gente pode comprar as frutas e os vegetais por quilo também. Por exemplo, eles dizem que o quilo da cebola, o quilo da maçã, vamos falar de maçãs que é mais deliciosa, o quilo da maçã custa R$2. Então vocês sabem que quando vocês pegarem a quantidade de maçã que dá 1 quilo, vocês vão ter que pagar com 2 moedas de R$1. Lembra das moedas ontem? A prof vai deixar lá nos recursos também para o material para vocês produzirem o seu dinheiro em casa, tá bom? Pra gente começar a trazer pra aulinha para usar esse recurso também. Então, no mercado a gente encontra assim também, ó. Tudo que vem nesses pacotinhos é medido em quilos. Aqui tá escrito que esse pacote tem 1 quilo de arroz. Tá vendo? Ele pesa 1 quilo. Pede pra alguém ir lá no armário de vocês para pegar o pacote de alguma coisa, para você ver quanto que pesa 1 quilo. Depois você pega outra coisa para ver como isso aumenta. Você sente que ele tem um peso. Estão entendendo? E litros a gente usa para medir as coisas que são líquidas.
Nem tudo que é líquido a gente pode tomar, mas a gente pode beber, né? Mas a prof vai usar como exemplo para vocês entenderem agora, assim, tudo que você toma, você bebe, é um líquido, por exemplo, leite, a água é um líquido, e aí a gente mede a medida da água, apesar de ela ter um peso, a gente mede ela em litros. Por exemplo, nessa garrafa aqui cabem 2 litros de água. Nessa garrafa aqui cabe 1 litro de água. Vocês viram que ela tem uma diferença de tamanho? Cada uma tem um tamanho diferente, né? Estão conseguindo ver? Então é isso. A gente usa quilograma para medir o peso das coisas e o litro para medir a quantidade de líquido dos líquidos. A prof falou a mesma palavra 2 vezes. Vocês conseguiram entender? Se ficou alguma dúvida, pode deixar lá na plataforma, no fórum, ou pode deixar também lá na agenda, tá bom? Então, vamos agora para a atividade da página 13 que a gente vai fazer, tá? Ali diz assim, vocês viram que tem um espaço em que tem uma balança e uma jarra de água. Significa que a balança a gente usa para pesar, a jarra de água a gente usa para medir quantos litros a gente consegue colocar ali dentro. Vocês vão ir lá na parte do material de apoio para destacar as fotografias, tá? Aí vamos ver o que elas mostram. Você já provou algum daqueles alimentos? Olhem lá o que tem na página do material de apoio e pensem se vocês já viram, já comeram algum daqueles alimentos. Depois, você vai colar cada uma daquelas imagens no espaço correspondente. Se você acha que aquela imagem é medida em quilos, você vai colar no lado da balança. Se você acha que aquela figura, o alimento da imagem é medido em litros, você vai colar no lado da jarra, certo? E agora vocês vão pensar qual objeto pode ser usado para medir o peso das frutas e das sementes. E como podemos medir as bebidas? Foi o que a prof falou, né? A gente usa a balança para medir o peso dos alimentos, das frutas, daquilo que a gente precisa saber o peso. E a gente usa um medidor, né, para medir a água, certo? Onde ela diz ali quantos litros, quantos ml de água cabe ali. Como eu mostrei para vocês, aqui cabem 2 litros de água. Eu sei que se ela estiver cheia vai ter 2 litros. E aqui cabe 1 litro de água, tá bom? Então é isso, vamos colocar a data de hoje na parte de cima do livro da UNO. Vou colocar aqui para vocês. Hoje é dia 13/5/2020. 13 de maio de 2020, certo? Podem colocar a data na parte de cima do livro da UNO. E vamos seguir para a próxima atividade. Agora a gente vai continuar falando sobre medidas. Então eu vou querer que vocês peguem o seu caderno de aula na próxima página livre e vocês vão colocar a data novamente, que eu já vou mostrar para vocês. E eu vou pedir que vocês façam assim. Coloque a data, depois coloque isso aqui no caderno de vocês. Letra A, vamos dividir ao meio, pode pedir ajuda. E a letra B, certo? Que agora nós vamos fazer uma atividade que se chama Classifique as garrafas, tá bom? A prof vai mostrar novamente essas 2 garrafas aqui para vocês. Temos a garrafa A e temos a garrafa B, certo? Então, estão vendo que elas são diferentes, né? Elas não são iguais.
A prof já mostrou para vocês que uma cabe 2 litros de água, a outra cabe 1 litro de água. Além disso, elas têm o plástico delas é diferente, o gargalo, a boca da garrafa é diferente. Estão vendo? Ó, essa aqui tá cheia de água, essa daqui tem menos água. Então, o que a prof quer? Eu vou fazer algumas perguntas sobre elas e vocês vão responder nessa tabela que vocês montaram de acordo com a letra da garrafa, tá? Eu quero saber qual das duas garrafas é grande. Qual das duas garrafas é grande? A A ou a B? E aí vocês vão marcar um X com o lápis vermelho no lado, porque aí como que a prof vai saber as respostas de vocês? Eu tenho uma tabela, eu sei que a pergunta sobre qual garrafa é grande vai ser respondida com o lápis de cor vermelho. Então vocês vão fazer um X no lado na letra que vocês acham que a garrafa é grande, certo? Agora, qual garrafa é pequena? Para me dizer qual garrafa é pequena, vocês vão usar o lápis de cor azul para marcar um X na letra que vocês acham que a garrafa é pequena, certo? Agora, eu quero saber qual garrafa tem mais água. Qual garrafa tem mais água? Estão vendo onde está a água dessa daqui? Qual garrafa tem mais água? A A ou a B? Estão vendo onde é que está a água delas? Então, para me responder isso, vocês vão usar o lápis de cor amarelo. Vamos fazer um X na letra que vocês acham qual garrafa tem mais água, certo? Agora vocês vão pegar o lápis de cor marrom para me dizer qual garrafa tem menos água do que a outra. Qual delas tem menos água do que a outra? Use o lápis de cor marrom, tá? Muito bem, depois de responder essas perguntas, eu quero que no espaço na folha, no lado que está escrito A, vocês desenhem, na visão de vocês, a garrafa A. E no lado que tem a letra B, vocês desenhem a garrafa B. Certo? Deixa eu colocar aqui meu material de apoio. Tudo certo então? Depois de desenhar, vocês podem colorir. Não esqueçam de fazer as marquinhas da água dentro da garrafa para eu ver como que vocês conseguiram enxergar essa água dentro da garrafa, certo? Então, como eu tinha prometido para vocês, agora nós vamos, depois de finalizar depois de a gente finalizar essa atividade, onde a gente pode avaliar qual garrafa é grande, qual garrafa é pequena, qual é maior do que a outra. Não significa que ela seja, que não vá ter uma garrafa maior que a garrafa grande que a gente viu agora e que não vai ter uma garrafa menor do que a garrafa que a gente viu agora. Porém, quando a gente olha para as duas, para a garrafa A e para a garrafa B, a gente vê entre as duas qual delas é a menor e a maior. Entenderam? Então quer dizer que sim, vocês podem achar outra garrafinha na casa de vocês que seja menor do que a que a prof tinha aqui. Mas para o momento a gente usou essas, tudo bem? Então agora, pra gente... Uma coisa assim que só um complemento para nossa aula, tá? Você não precisa fazer agora, você pode fazer depois, mas a prof já vai deixar aqui para vocês como que a gente vai fazer, como que nós vamos criar o nosso dinheiro do JB, porque em algumas aulas a prof vai solicitar que vocês façam uso dele. Então a gente já vou mostrar para vocês como que a gente vai
produzir, tá bom? Vou pegar aqui o meu lápis de cor. Pode ser uma canetinha até. A gente vai pegar uma folha que pode ser de rascunho. Ó, vou mostrar pra vocês porque eu tô usando aqui uma folha reaproveitada, tá? Então, a gente vai pegar essa folha e vamos fazer primeiro moedas de R$1, que é o que a gente vai começar a ver no momento. Quem aí sabe fazer o número 1? Todo mundo sabe, né? Então a gente vai fazer vários números 1 na folha. Você pode ou fazer dessa forma aqui que eu vou fazer, eu vou dar duas opções, tá bom? A gente vai fazer vários números 1 e recortar. Você pode pedir ajuda de um adulto para fazer as marcas com a régua. Ou você pode pegar algo redondo, pode ser uma moeda grande, pode ser uma moeda pequena. Eu vou fazer aqui bem grande, é para que vocês consigam visualizar bem, tá bom? Mas o tamanho pode ser o tamanho de uma tampinha de garrafa, pode ser qualquer tamanho que vocês tenham aí. Lembrando, as nossas atividades de hoje, da nossa aula, foram a do livro e agora das garrafas. A atividade do seu alfabeto é uma atividade para vocês fazerem no decorrer da semana, que é simplesmente tirar um tempinho que vocês estão relaxando, curtindo, para assistir a historinha dele novamente e relembrar, tá? E essa parte das moedas, eu ainda vou mostrar como fazer elas durante vários dias. Então você pode fazer hoje, você pode fazer em um outro momento, não tem problema, tá? Vocês não precisam fazer todas as coisas hoje para não cansar. Façam no tempo de vocês. A prof está aqui com vocês para que a gente não perca o contato, para que a gente siga nossas aprendizagens, mas de maneira tranquila nesse momento, tá? Então eu vou fazer essa dinâmica de produzir o nosso dinheirinho durante vários dias e vocês podem fazer no momento que vocês quiserem, tá? Aí no dia que eu for precisar, aí eu vou dizer, olha, galerinha, pra amanhã a prof vai precisar do dinheirinho que a gente produziu. Aí sim, aí se você não tiver feito, aí a prof vai precisar que faça. Porque quem começar a fazer hoje vai conseguir fazer vários tipos, tá? Aí a gente vai fazer círculos e vai recortar para ter o nosso dinheirinho do JB. Aí do outro lado do círculo, você pode colocar, se não tiver nada na sua folha, você pode escrever JB. Fazer as letrinhas que tem esses sons, ó. E depois o B. B. Tá vendo como tem aqui no nosso cenário? JB, certo? Então foi isso hoje a nossa aula, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não precisa fazer tudo de uma vez só, não precisa se cansar. Você pode produzir o seu dinheirinho no momento de brincadeira. E a historinha do seu Beto você pode ler lá no momento de relaxar, antes de dormir. Ler não, escutar, porque vai ser uma historinha audiovisual, tá bom? O prof tá morrendo de saudade, tô pensando em cada atividade com muito carinho pra vocês. Abraços e beijinhos cheios de saudade. Fiquem bem.